Olá, queridos! Vamos começar mais um estudo da nossa lição. Estamos chegando já à reta final desse estudo sobre esperança em tempo de quarentena. A partir desse domingo agora teremos mais 4 lições apenas e tem sido bênção para nós estudarmos ao longo desse tempo sobre esses estudos que nos ajudam a pensar e viver dentro desse ambiente em que nós estamos de pandemia. Então, todas essas lutas, aquilo que temos passado, então essas lições, elas nos ajudam, de fato, a pensar sobre isso, aquilo que a palavra de Deus, ela nos traz de encorajamento, de alívio, de socorro, de esperança para esse tempo de pandemia. Se você perdeu alguma das nossas aulas, você pode acompanhar aqui no canal da nossa igreja que você vai encontrar a playlist com todas as lições desse trimestre. Eu sugiro que você possa acompanhar e com certeza será bênção para a sua vida. Vamos então à lição de hoje. No estudo de hoje nós vamos falar sobre palavras de encorajamento. E é muito importante a gente pensar sobre essa questão de palavras de encorajamento. E a palavra do Senhor, ela está cheia de orientações, de palavras que nos abençoam, que nos encorajam em todos os momentos das nossas vidas. Então convido você a ler a palavra de Deus em Josué, capítulo 1. Vamos ler apenas o versículo 9, mas todo o contexto dessa lição está nesse texto de Josué 1, de 1 a 9. Então nos diz assim o texto da palavra do Senhor. Não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não te apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando a gente pensa sobre encorajamento, a gente automaticamente pensa sobre momentos difíceis que nós passamos em nossas vidas e de repente alguém nos encoraja, alguém traz uma palavra de fato para nós. E é abençoador quando nós encontramos pessoas dessa forma, que estão realmente dispostas a se colocar ao lado de outro para servir desse encorajador, para trazer palavras de ânimo, palavras que nos levam a realizar aquilo que o Senhor realmente tem para nossas vidas. Quando a gente pensa sobre encorajador, é muito semelhante àquilo que a palavra de Deus chama sobre discípulo. O discipulado é o caminhar ao lado e compartilhar da sua vida. E todos nós precisamos disso. Não se trata apenas daquelas pessoas que talvez passam por alguns momentos difíceis ou estão passando por aflições, por desânimos em sua vida, mas até mesmo pessoas bem-sucedidas, pessoas que têm sua vida normal, pessoas que estão no auge de suas realizações ou na sua carreira, precisam de pessoas também que caminham ao lado para encorajá-las a cumprir o propósito de Deus, a seguir adiante, a seguir em frente para encontrar aquilo que o Senhor tem para realizar através de suas vidas. Josué era alguém muito bem sucedido. Josué havia acompanhado Moisés durante todo o seu ministério, na trajetória do Egito até a terra prometida, e agora com a morte de Moisés, Josué ele assume a liderança do povo de Israel. E não era uma tarefa fácil. Conquanto seja uma tarefa sublime, algo assim muito especial, ser líder do povo de Israel, da grande nação, do grande povo de Deus, mas também tinha os seus desafios para a vida de Josué. E Josué chega então num momento importante na sua vida, na sua carreira ministerial, no chamado por Deus, agora para conduzir o povo, não mais como auxiliar do grande líder Moisés, mas ele também estava diante de si com muitos desafios, com muitos obstáculos. E a impressão que nos dá ao lermos o texto é que Josué estava com um misto de sentimentos no seu coração, de medo talvez, de uma ansiedade quanto àquilo que poderia acontecer na sua vida e até mesmo com a expectativa de poder conduzir o povo agora sim a conquistar a terra que Deus o havia concedido. E a palavra do Senhor, ela vem exatamente nesse contexto. Encoraja Josué a realizar a obra que Deus o havia chamado para realizar. É interessante a gente pensar que ao longo de toda a sua vida, Josué caminhou ao lado de Moisés. E por certo, Moisés, por muitos momentos, encorajou, compartilhou da sua vida com Josué. E isso é importante quando a gente pensa sobre o encorajamento e o discipulado. É a gente colocar realmente ao lado de outro e assim a gente encorajar, a gente transmitir da nossa vida, do nosso conhecimento, daquilo que vivemos, de nossas experiências, para que o outro ele seja também encorajado a assumir as suas responsabilidades, a sua missão, a tarefa que Deus concedeu para então seguir adiante. É claro que existem alguns momentos que as circunstâncias, o contexto, o cenário, ele exerce uma certa influência sobre nós e pode nos trazer essa ansiedade que muitas vezes neutraliza a nossa capacidade de agir e de cumprir a nossa missão.
É importante a gente diferenciar aí entre o medo e essa ansiedade. E o medo, ele é algo que estabelece diante de uma situação mais ou menos real, que pode se concretizar, que tem alguns fatores que nos fazem pensar e aí traz um certo medo no nosso coração. Enquanto a ansiedade é algo muito mais subjetivo, é muito mais hipotético, imaginário no nosso coração e que nos faz muitas vezes sentir o nosso coração dessa maneira. E por isso a gente precisa olhar para as circunstâncias e não nos deixarmos dominar por elas. Seja tanto medo, seja ansiedade, a gente não pode deixar de dominar por ela. E aí entra essas palavras realmente de encorajamento para a nossa vida. Seja uma pessoa na figura de um discipulador, seja a própria palavra do Senhor que traz para nós, ou até o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração, que cumpre esse papel de nos encorajar para realizarmos a vontade dEle. Ao olharmos para as circunstâncias e saber que elas não precisam dominar o nosso coração, mas mesmo diante de incertezas quanto ao futuro, a gente poder realmente olhar para frente e saber que o Senhor estará conosco. É interessante que a palavra de Deus, ela sempre vai ser uma palavra de otimista para nós. Não existe na palavra do Senhor aquele pessimismo muito clássico que às vezes paira sobre algumas pessoas. Mas a gente vai perceber muito claro a palavra do Senhor trazendo sempre encorajamento, sempre a esperança, sempre aquele momento para poder caminharmos e seguirmos adiante. A palavra do Senhor ela traz isso para nós. Encoraja a nossa vida e é isso que nós precisamos, especialmente no tempo que a gente vive, onde a gente ouve tantas palavras desanimadoras, palavras pessimistas contra o futuro, mesmo quando algumas estatísticas, notícias abençoadoras para nós com relação à abertura do comércio, o retorno a algumas atividades na sociedade, a queda no índice de contágio do coronavírus, de óbitos do coronavírus. Mesmo diante dessas estatísticas, muitas pessoas ainda continuam colocando mais. Não mais, mas isso não vai ficar assim, vai vir uma segunda onda, vai vir o recontágio na vida dessas pessoas e aí, a recontaminação. E aí vem várias pessoas assim, que são, na verdade, profetas das desesperanças. Mas a palavra de Deus não é assim. A palavra de Deus, ela traz otimismo para nós. Ela traz esperança ao nosso coração, encorajamento ao nosso coração. É claro que não é uma falsa esperança, nem um falso encorajamento. Porque a palavra de Deus nunca deixa de mostrar para nós os desafios, as lutas, os obstáculos, os problemas que a gente pode enfrentar, até situações mais adversas que podemos passar por elas. Mas em todo tempo, a palavra do Senhor nos mostra aquilo que Deus ele é capaz de fazer nas nossas vidas e como Ele é capaz de nos ajudar a vencer todas essas dificuldades e todas essas limitações que nós passamos. Na palavra de Deus e no próprio Deus, nós encontramos essa esperança e essa palavra de encorajamento que tanto precisamos nos dias de hoje para nos levar a encarar as situações que nós temos que viver na nossa vida. Muitos querem falar sobre um novo normal. Se a gente tem que viver um novo normal, a gente precisa encarar esse novo normal. E aí a gente vai viver com os cuidados, a gente vai viver com as restrições que nós temos, mas vamos voltar às nossas atividades. Deus ele não ilude Josué com falsas esperanças. Mas Deus, ele encoraja Josué a ter coragem, a ter ânimo, a não se desanimar diante das situações da vida, porque também Josué conhecia aquele povo, ele sabia quem era o povo que ele estava conduzindo, sabia dos desafios que agora ele deveria enfrentar com as guerras, com as batalhas para conquistar a terra prometida, mas Deus traz uma palavra de encorajamento para Josué. Seja forte, Josué, tão somente seja forte e corajoso, cumpra fielmente a palavra do Senhor e Deus vai fazer prosperar o seu caminho. Não significa que a nossa vida será um mar de rosa, como não foi a vida de Josué. Ele teve muitas dificuldades, teve muitas lutas pelas quais ele enfrentou, mas Deus o abençoou, Deus esteve ao seu lado. E essa esperança que nós também temos e palavras que encontramos de encorajamento. Todos nós realmente precisamos disso em todos os momentos, para realizarmos o nosso melhor, para darmos o nosso melhor para o Senhor. Precisamos de encorajamento dentro da nossa casa, como
esposo, esposa, como pai, como mãe, como filhos, para fazer e dar o nosso melhor. Precisamos de encorajamento no corpo de Cristo, que é a igreja, para desenvolver os nossos dons, os nossos talentos, para realizar o serviço e a obra do Senhor. Precisamos de encorajamento no trabalho, na nossa profissão, na escola, nos estudos que nós desenvolvemos. Precisamos dessas palavras que nos ajudam a seguir em frente, a saber que temos obstáculos, temos desafios, mas que é possível alcançarmos vitória. E mesmo nos percalços que encontrarmos ao longo dessa trajetória, saber que há sempre uma segunda chance, saber que há sempre momentos para reconstruirmos, saber que as lutas, as perdas que enfrentamos, elas também fazem parte da nossa vida e nos ajudam a crescer mais. É assim que a palavra de Deus ela vai apresentar para nós, mas nunca permitir que as situações nos deixem prostrados, nos deixem desanimados, nos deixem dominar pelos sentimentos que nós temos em nossa vida, seja medo, seja ansiedade, mas não podemos deixar dominar por elas e encontrar força na palavra do Senhor. E é muito fácil, mesmo homens como o apóstolo Paulo, em algum momento a gente pode permitir que as circunstâncias elas confundam o nosso coração. Paulo ele chega numa determinada região e ali Deus abriu uma porta para que ele pregasse a palavra de Deus, mas o coração dele estava tão ansioso por encontrar ali o seu amigo Tito. E quando ele chega, ele não encontra Tito. E aquilo então traz uma certa angústia no seu coração. E você pode ler esse texto lá em 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 12. E aí Paulo então diz que ele, naquele momento seu coração se angustiou porque ele não encontrou Tito. Tanto ele queria ver naquele momento. E aí existem alguns comentaristas que vão pontuar algumas questões que estavam ali envolvidas naquele contexto e as razões pelas quais Paulo ele sente essas questões, mas são meras especulações. O certo é que mesmo Paulo, o grande apóstolo, missionário, alguém que a gente vê com um encorajamento tão grande, em determinados momentos precisava de um amigo, precisava de um encorajador. Desde o início da sua caminhada a gente vai ver o próprio Barnabé servindo desse encorajador. Depois a gente vai ver tantos outros que estiveram ao lado de Paulo encorajando, ajudando. E assim também somos todos nós, que possamos encontrar nesse tempo aqueles encorajadores que vão trazer palavras para nós que nos abençoa. Que possamos olhar para o próprio Deus em primeiro lugar e saber que na sua palavra a gente encontra encorajamento, assim como ele fez com Josué. Que possamos olhar para essas palavras e sentir também o nosso coração encorajado. Que venhamos ouvir o Espírito Santo de Deus que habita em nosso coração e é esse encorajador para nos ajudar a seguir em frente. Para a gente concluir, eu quero trazer alguns princípios que vão nos ajudar a recebermos sempre essas palavras de encorajamento e seguir em frente, independente das circunstâncias, independente dos momentos pelos quais nós passamos, mas sempre ter esse encorajamento vindo do Senhor. Primeiro, lembre-se o seguinte, Deus tem uma missão para cada um de nós. Deus tem uma missão para a sua vida. Lembre-se disso, não esqueça disso. Talvez a sua missão não seja como a missão de Josué, mas Deus tem uma missão para você. Talvez dentro da sua casa, na igreja, na sua vizinhança, Deus tem uma missão para você. Procure, ouça a voz de Deus e permita que Deus direcione para a realização da obra do Senhor. Segundo, confie nas promessas do Senhor. Quando tudo ficar confuso, quando os seus sentimentos começar a brotar no seu coração de preocupação, de medo, de ansiedade, de pavor, isso começar a trazer algumas confusões na sua mente, volte os seus olhos para a promessa de Deus. Quais são as promessas que Ele traz? Pensa, por exemplo, em Josué, assumindo agora cerca de 2 milhões de pessoas, aquele povo que era um povo obstinado, de coração duro. Imagine agora algumas situações que Josué poderia trazer à sua mente, mas naqueles momentos Josué precisava trazer na sua memória a palavra do Senhor. Ouvir a voz de Deus dizendo a ele, não temas, seja forte, seja corajoso, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu prometi. Lembre-se das promessas do Senhor, confie nelas. Não abra mão das promessas do Senhor para a sua vida. Terceiro, nós vamos sentir medo, tenha certeza disso. Nós vamos sentir medo na nossa vida, mas aprenda a conviver com medo. Aprenda a agir mesmo com medo. Como bombeiro militar, a gente enfrenta situações muito difíceis na nossa vida. Situações onde todo mundo está correndo e a gente tem que ir para lá, para socorrer, para ajudar, para salvar pessoas, salvar bens materiais. Mas sabe de uma coisa? A gente também sente medo.
A gente tem medo do fogo, do incêndio, a gente tem medo das explosões, a gente também tem situações na nossa vida que nos chocam ao ver cadáveres, pessoas chorando, sofrendo. Isso mexe conosco. Mas aprendemos a agir independente do medo e das circunstâncias da nossa vida. Faça isso também. Não tenha medo do medo, mas aprenda a agir mesmo com medo, confiando na promessa de Deus, sabendo que Deus tem um chamado para as nossas vidas. E por último, prenda-se ao básico, que é ouvir a palavra do Senhor e ficar somente com a palavra de Deus. A palavra de Deus é bússola para os nossos pés, é lâmpada para os nossos caminhos, ela que nos encoraja, ela que nos fortalece, e a palavra de Deus, ela é preciosa para nós. E nesse aspecto do medo, a palavra de Deus tem centenas de expressões nos instruindo a não temermos. A palavra do Senhor tem várias instruções a nos ajudar a não ficarmos ansiosos, porque Deus tem promessas preciosas para as nossas vidas. Queridos, o meu desejo, a minha oração é que a palavra do Senhor encoraje os nossos corações para vivermos a nossa vida com as limitações, com as dificuldades, com as lutas, mas honrando e glorificando o nome do Senhor. Não se deixe abater, não se deixe dominar pelo medo, pela ansiedade, mas confie na palavra do Senhor, palavras de encorajamento para a nossa vida. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Pai querido, nós entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, porque Tu és um Deus de amor, um Deus de graça. O Senhor nos encoraja dia após dia. Sabemos, ó Deus, que temos lutas, temos dificuldades e não queremos, ó Deus, negá-las jamais em nossas vidas, porque entendemos que vamos passar por elas. Mas queremos pedir ao Senhor que nos ajude a sermos encorajados por Tua palavra, pelo Teu Santo Espírito, a cada momento para vencermos as lutas, as dificuldades e continuar cumprindo a missão do Senhor, cumprindo a tarefa que o Senhor nos concedeu, confiando em Tuas promessas, conseguindo, ó Deus, dominar o medo e a ansiedade do nosso coração, para que possamos viver somente pela Tua palavra e glorificar o Teu nome. Nesse tempo, Senhor, sabemos que há tantas pessoas que estão, ó Deus, amedrontadas, tantas pessoas que estão dominadas pela ansiedade, mas pedimos por cada uma delas, Senhor. Sabemos que são situações difíceis pelas quais nós passamos, mas as ajude, Senhor, a vencer as suas dificuldades, vencer essas limitações e serem encorajados pelo Senhor para realizar a Tua vontade. Nós agradecemos, ó Deus, porque temos sido cuidados pelo Senhor. Agradecemos porque temos sido encorajados por Ti, ó Pai, e nos ajude a cada dia mais a honrar e glorificar o nome do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe.